quarta-feira, 14 de outubro de 2020, Eclesiastes capítulo 1. Hoje, o nosso comentário começa considerando um apelo às crianças. É muito bom ver todas as crianças participando da leitura da Bíblia, e agora começando a leitura deste livro, que é muito bonito, e é importante também a participação das mães junto com suas crianças. Isso é um incentivo sem preço, então vale a pena continuar. E agora, vamos pensar no livro de Eclesiastes, crianças. Vocês estão lendo e quando começam pelo nome, encontram Eclesiastes, um nome até difícil de falar. Mas é um livro também chamado de O Pregador, porque é um pregador contando a história da vida. É isto que nós vamos fazer para que você entenda o significado deste livro e o seu valor para a nossa vida como discípulos de Jesus. O pregador era um homem que foi rei de Israel. Ele era muito inteligente, muito capaz, mas isto por causa do temor a Deus. A sua família, o seu pai principalmente, era um homem muito dedicado a Deus, servia a Deus. E o pai deste pregador, eu tenho certeza que todas as crianças já conhecem, já ouviram falar. É Davi. Lembra do pequeno Davi, com a funda, que enfrentou o gigante Golias? Pois é, Davi cresceu, casou, teve filhos, e esse filho chamado Salomão é que foi o pregador. E é ele que escreveu este livro que nós podemos ler. Vejam que tudo está muito ligado. O pregador é Salomão, que foi rei de Israel, filho de Davi, que também foi rei de Israel. Aqui, este pregador, ele pensou a respeito da vida. Ele tinha muita riqueza, ele tinha muita inteligência, muita sabedoria, mas ele percebeu uma coisa: todos os dias ele acordava e o dia inteiro acontecia tudo do mesmo jeito, do mesmo jeito. Isso se chama rotina. É quando tudo se repete, vai se repetindo, e as pessoas ficam cansadas, desanimadas. Aí o pregador resolveu escrever sobre isto. E nós que servimos a Deus hoje, aprendemos com ele. Então vamos pensar bem. Imagine a criança desde neném, começa a crescer, chega a certa idade, então vamos pensar na criança. As crianças aprendem a brincar, aprendem a amar seus pais, as crianças se divertem com seus pais, e vai crescendo, passa a ter muitos amiguinhos e se diverte muito. Para a criança, a vida é muito bela, muito bonita, porque não tem que se preocupar com as coisas de gente grande, como, por exemplo, fazer compra, por exemplo, sair todo dia para trabalhar, ficar preocupado com tanta coisa. Para a criança é tudo muito bonito, a criança é inocente, a criança se diverte. Depois, quando começa a ir para a escola, até a escola é uma diversão para a criança. Portanto, a gente encontra as crianças geralmente com muita alegria, com muita felicidade. Isso é muito importante. Nesse livro nós concluímos que é muito importante a criança aproveitar bem a sua vida. Aproveita. Você é criança, então você precisa ser criança mesmo, ser infantil, se divertir, se distrair, brincar com os coleguinhas. É lógico, agora no tempo de pandemia não pode brincar com os coleguinhas. Agora é só em casa. Quem tem irmãos, quem tem irmãozinhos, brinca com seus irmãozinhos. E quem não tem, vai ter que brincar só com o papai e com a mamãe. Vai brincar só com gente grande. Mas tem jeito. Arruma diversão em casa. Mas não pode ficar saindo para brincar porque o coronavírus está lá fora. O coronavírus está de olho nas crianças. E vocês já viram as notícias? Não sei se vocês já ouviram, se seus pais já comentaram com vocês. Agora o coronavírus também está pegando as crianças. Antes pegavam só os velhinhos, de 60 anos para cima. Agora tem doença também para as crianças, vindas do coronavírus. Então as crianças precisam ter muito mais cuidado agora. Então, aproveitar bem a vida, se divertir, porque quando crescer,
vai ficar tudo muito cansativo, vai se repetir. Acorda de manhã, vai trabalhar, chega de noite e vai repetindo, repetindo, repetindo. É disso que o pregador fala, que a vida pode ser muito cansativa para gente grande. A criança tem que aproveitar enquanto pode. Aproveite mesmo, se divirta. Mas obedecendo ao papai, obedecendo à mamãe e obedecendo a Jesus, como discípulo de Jesus, porque a vida só tem valor, a vida só é muito importante para quem recebe Jesus como Salvador e Senhor. Então, sobre Eclesiastes para crianças, apresentamos essa exposição agora. Amanhã é o capítulo 2, viu? Vamos falar mais um pouco a respeito desse pregador. Que Deus abençoe a todas as crianças. E agora, vamos falar com os adultos. Se as crianças quiserem continuar assistindo, pode, não tem problema não. Mas agora, vamos falar mais para os adultos sobre o livro de Eclesiastes, que é a palavra de Deus para nossas vidas. O livro de Eclesiastes tem dois nomes, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Então, do hebraico, o termo é Qohelet. E do grego veio a tradução Eclesiastes. Dois sentidos, porém é a mesma coisa, só que as línguas são diferentes neste sentido. Mas o significado é uma espécie de contentamento. Alegre-se, é aproveitar a vida com alegria, que é o principal. E temos que observar alguns detalhes importantíssimos a respeito disto. É um livro com uma literatura um tanto pessimista. Pessimista, com a característica de uma sabedoria antiga, que mistura declarações alegres e otimistas, sugerindo que também tem as partes tristes e difíceis da vida. Até parece que foram duas pessoas que escreveram o livro, mas foi um só. Pode ser que alguém ajudou a copiar e alguém tenha até assessorado nisso. Mas o significado do texto é que o pregador, esse é o significado de Qohelet, significa o pregador. E já no texto traduzido para a Septuaginta, de onde veio a tradução para a nossa Bíblia, é que veio o termo Eclesiastes, que foi traduzido para o nosso português. Então, traz uma ideia de uma assembleia, do Carral, uma assembleia convocada pelo próprio Salomão para fazer as leituras de seus discursos, suas pregações. Então, a ideia de o pregador é aquele que anuncia em assembleia muitos conselhos práticos para a vida do povo. Então, esta é a ideia que temos. Naturalmente, Salomão é que fazia tudo isto e apresentavam os ensinos baseados nas suas pregações, nos seus conselhos, nas suas diretrizes apresentadas a respeito deste seu objetivo. Olha, o Eclesiastes é uma reflexão a respeito da vida. Fala de vaidades e de futilidades. Então, aspectos positivos, aspectos negativos. Então, vaidades, futilidades, aspectos negativos. E fala de aproveitar bem, festejar, se alegrar. Então, aspectos positivos, mostrando a importância da vida. Então, esses dois valores são apresentados, os negativos e positivos. Então, as coisas más e uma exortação diante de tudo isso é o temor ao Senhor, que é o que vai dar sentido à vida. Caso contrário, vai virar um círculo viciado. O livro teria sido escrito no ano 935 a.C. Então, utiliza recursos literários propondo uma reflexão a respeito da vida. Então, é uma estrutura básica com respostas a diversas questões da vida. O pregador se utiliza de narrativas que caracteriza o gênero literário, né? Prosa, perguntas de retóricas, alegorias e alguns ditos proverbiais aparecem também no Eclesiastes.
a ênfase é esta: tudo é vaidade, que vai do princípio ao fim do livro. Então, os valores como a sabedoria são destacados também, o trabalho humano, o poder, a religião, as coisas materiais, os bens materiais acumulados, tudo é vaidade, declara o pregador. Se não tiver temor ao Senhor, isso será um fim em si mesmo. Então, temos esse autor, filho de Davi, Salomão. Não temos aqui o remetente do livro, mas no estudo, na leitura do livro, percebe-se, é um homem que priorizou a sabedoria, que foi rei de Israel e filho de Davi. Então, tudo indica Salomão. Então, é um tempo de despertar da consciência humana. Então, em termos de futilidade, ao se mostrar proveito para tudo, mas também destruidor de tudo. Então, a motivação apresentada, tudo apresentado aqui, levando a esta reflexão. Vale a pena, portanto, viver, mas com o temor ao Senhor, porque nesse sentido, tudo perde o valor. A vida fica sem sentido se não for com temor ao Senhor. O livro Eclesiastes era lido tradicionalmente nas sinagogas. Então, sempre fazia-se essa leitura nas ocasiões das festas, festa de Pentecostes, então uma festa da colheita. Ele é bem adequado, porque o livro fala sobre comer, beber, aproveitar, então ele era bem adequado para essa ocasião da festa de Pentecostes. E então eram feito leituras a respeito disto. Eclesiastes é bem semelhante ao livro de Jó, com alguns representantes da Bíblia, da categoria especulativa. Então, tanto Jó quanto Eclesiastes, essa categoria especulativa, são os únicos livros que falam desse tipo de especulação. Tudo indica, como dissemos, que esse pregador é Salomão, e já indicado em diversos pontos do próprio livro, que no decorrer vamos percebendo isso. O autor pretende apresentar um incentivo ao temor ao Senhor, tá? Um apelo ao temor ao Senhor. Então, observe, é um livro com os pés no chão. Ele trata do dia a dia, como se o mundo acabasse aqui mesmo, como se fosse tudo daqui mesmo. Mas é um livro que apela para que todos tenham o temor do Senhor. Essa é a questão. Então temos esse detalhe importante, e essa sabedoria de Salomão aqui apresentando os aspectos da vida e apresentando isto de uma maneira geral. Então, seja para todo ser humano, essa aplicação para todos os aspectos da vida, como também para o povo de Israel, naturalmente. Então, temos esses detalhes importantíssimos neste livro. É um livro que registra pensamentos profundos e significativos e até filosóficos, porque faz-nos pensar a respeito da vida, o seu sentido, nosso destino, por que estamos aqui, vale a pena aproveitar tudo isso? E depois, acabou? Então tudo passa rapidamente. Então propõe esta reflexão. O livro fala da vida humana, fala das injustiças e decepções humanas e, como dissemos, então tudo é vaidade. Injustiças, decepções humanas, é um livro escrito pelo homem de Deus. Está claro que era um homem com profundo temor e reverência a Deus. Fala de suas vitórias, fala de suas derrotas, do seu pessimismo e do seu otimismo, da sua esperança e do seu desespero. Então a gente vê esses detalhes no decorrer do livro. Ele não se esquece de Deus, não se esquece de Deus em nenhum momento e descobre, portanto, as verdades consoladoras de Deus. O pregador aconselha os jovens a se lembrarem do seu Criador enquanto é tempo, muito cedo, que vai chegar o tempo da dificuldade
É o que nós falamos das crianças, né? Aproveite a sua infantilidade, brinque, se divirta, porque daí a pouco as coisas vão se tornando enfadonhas. Então é melhor lembrar do Criador nos tempos da mocidade, porque se deixar para os dias difíceis, tudo fica muito complicado. Então, guarda os mandamentos, teme a Deus, aproveita a ocasião, porque Ele vai trazer tudo isso a juízo. Então mostra a vida inteira com esse desafio e no final haverá um juízo. Todos seremos chamados a juízo. Então aqui nós temos o pregador no capítulo 1, apresentando-se como filho de Davi, como rei de Jerusalém, já apelando a todos, declarando repetidas vezes, tudo é vaidade, essa ênfase vai até o final. Aí ele fala da rotina do dia a dia, que é uma mesmice total. Acorda de manhã, o sol nasce, mais tarde o sol se põe e as coisas vão caminhando, o homem se fadiga com o seu trabalho, se empenha em tantas coisas, não tem novidade. Tudo se repete exatamente como foi no dia anterior. É só fazer uma reflexão. Daí, o pregador, sendo rei de Israel, sendo rei em Jerusalém, reflete sobre isso. Ele sonda a sua inteligência, a sua sabedoria, e ele conclui o trabalho, Deus que impôs para a provação do homem. Então, vai trabalhando, se esforçando, sabedoria, inteligência, dinheiro, riqueza, e a muita sabedoria traz enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Tudo é vaidade. Livro de Eclesiastes. Assim, vamos caminhando com a nossa maratona bíblica. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.